Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. É com muita satisfação, Augusto, que nós passamos a palavra para você, porque temos 500 da Galileia. Boa noite a todos, meus irmãos. Que nessa noite nós possamos aceitar o convite de Humberto de Campos, que com tanta felicidade e clareza consegue nos transportar para as memórias de Jesus, quando ele descreve os fatos que os evangelhos não detalharam tanto, mas que com a sua sabedoria, o seu amor e a sua condução fazem com que nós nos sintamos um pouco mais perto de Jesus, quando mesmo descreve as cenas durante a vivência do Mestre e após a sua desencarnação e ida para o plano verdadeiro da nossa pátria mãe. Antes de nós introduzirmos o capítulo 29 do livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, psicografia de Francisco de Assis, a gente gostaria de comentar o livro Caminho, Verdade e Vida, que na sua introdução traz um pouco mais de clareza para o que nós vamos abordar na noite de hoje, que nada mais é do que a herança da propagação do Evangelho através de cada um de nós na obra de amor que o Cristo e os Espíritos Crísticos planejam para o nosso orbe e para todo o universo. Na introdução desse livro, nós vamos ver que no decorrer dos séculos houve uma má interpretação do nosso querido Mestre, da sua função. E nós precisamos, e alguns já despertaram para isso, sair da adoração do Cristo, das suas palavras, e imergir na vivência do Evangelho. É sabido e já descortinado do plano que há para que nós continuemos a fazer escolhas infelizes e através da adoração nos estagnemos e não usemos o nosso livre-arbítrio para a nossa evolução, retardando a nossa marcha regeneradora e a nossa caminhada em direção à felicidade plena que nos foi prometida pelo Mestre. Nós precisamos aplicar o Evangelho em nossas vidas de maneira verdadeira, porque o Cristo sempre falava em verdade quando ia introduzir alguma lição para os apóstolos e para os seguidores da palavra do Mestre. Na introdução desse livro, Caminho, Verdade e Vida, nós temos como esclarecimento que Jesus, e portanto o Criador, não diferencia o templo da oficina. E isso por si só já daria um dia de conversa muito frutificadora para os nossos espíritos, trazendo para a nossa realidade o que nós temos que compreender, que se para o Mestre, para a divindade, não há diferença entre templo ou altar e oficina, compreendamos que o primeiro templo ou oficina é a nossa casa psíquica, a verdadeira morada do Espírito, aonde nós encontramos o nosso alinhamento com as nossas questões. Então, o primeiro lugar a se trabalhar, vigiar, orar e viver em profunda reflexão dos nossos atos e pensamentos
somos nós mesmos. A primeira igreja, o primeiro templo, que é também a primeira oficina. O segundo lugar que nós podemos chamar de templo e oficina é o nosso lar terreno, aonde vivemos os painéis dos nossos resgates mais urgentes e necessários, tão carinhosamente preparados pelo Departamento de Reencarnação, que através da pedagogia do amor nos coloca no exato lugar que precisamos e com aqueles que mais irão potencializar a nossa evolução. Aqueles que vão nos empurrar para dentro de nós, e nós viemos há séculos e séculos fugindo dos nossos lares e fugindo da obrigação primeira de nos regenerar diante das leis pétreas que estão gravadas no nosso DNA espiritual. Então, primeiramente, temos o nosso espírito. Em segundo lugar, e não menos importante, temos a nossa casa física, terrena, seja ela qual for, da mais bela à mais humilde, porque a beleza vai ser mais evidenciada por tanto quanto nós valorizarmos a oportunidade do trabalho, do resgate, da reconciliação e do perdão, multiplicando o amor com que nós fomos projetados para estarmos naquele lugar, com aquelas pessoas, nessa vida. A gente acaba deturpando os dizeres dos nossos pais quando dizem: vivam, a vida é uma só. Sim, essa organização familiar, essa estrutura nessa casa espírita, esse painel terreno que vivemos hoje é único. Nós nunca vamos vivenciar outra vez dessa forma e com essa evolução que temos hoje, com essa cognição ainda pequena, mas já galgada com alguns tesouros novamente lá na frente. Nós vamos ter outras vidas oportunas, mas com uma conjuntura totalmente diferente, com roupagens diferentes, porque a evolução se dá em espiral. Nós passamos várias vezes por experiências semelhantes para ver o quanto nós já aprendemos e vamos testemunhar o Evangelho dentro de nós. Assim, meus irmãos, como terceiro templo e oficina, nós temos o orbe terreno, a grande escola e hospital que nos é presenteada com os recursos máximos e belos da providência divina para que exerçamos a nossa redenção espiritual. E não menos grandioso é o universo do qual somos grandes viajores a exercitar o nosso aprendizado, e estamos aqui e acolá a nos reencontrarmos várias e várias vezes para vermos se temos fidedignidade com as promessas feitas a nós mesmos. Porque quando viemos para cá, nós temos espíritos que nos avalizam e nós damos a nossa palavra. E não variavelmente a gente sempre foge do principal objetivo da nossa encarnação. Nós vamos buscando fugas para não caminharmos de maneira reta e nem tanto enfrentarmos o outro, mas nos enfrentarmos. E quando vamos ler Humberto de Campos, nos 500 da Galileia, nesse capítulo do livro Boa Nova, nós vamos corroborar com um novo pedido do Cristo, porque nós continuamos sendo os seus pequeninos apóstolos, a vivenciar as nossas dificuldades diárias, internas, familiares, laborais, espirituais, e ainda temos um Coliseu, que não é mais romano, não é mais de se atirar às feras pelo vaticínio da carne, mas sim
o coliseu interno que nos suscita a nos entregarmos ao enfrentamento com as feras que nós viemos alimentando há tanto tempo e lacerar as paixões ao qual ainda nos atiramos há tanto e tanto tempo, desperdiçando oportuna reencarnação, deixando de lado a verdade para vivermos ilusões. E nessa encarnação, o salto tecnológico nos puxa magneticamente para a vida virtual, deixando o calor do ser humano pelo calor das telas, que precisam ser recarregadas. E a nossa bateria espiritual vai esvaziando, pois o nosso cabo em direção ao Mestre vai puindo, esticando, nós vamos ficando distantes e não percebemos que, mais uma vez, optamos pela ilusão das paixões terrenas e não pela verdade que o Cristo nos apresenta. Quando ele fala dos falsos profetas, e hoje isso me bateu de maneira muito profunda, no discurso aonde Humberto de Campos descreve o que o Mestre falou na sua última aparição para os 500 da Galileia, ele deixa bem claro tudo aquilo que nós iremos passar para reencontrá-lo, para trilhar o caminho da nossa redenção, para pedirmos perdão a nós mesmos, que é o perdão mais difícil que existe, para sairmos do vale egóico em que nos enfiamos como vítimas, coitados, e dali nós suscitamos ajuda, mas nós não alcançamos, como diz Bezerra de Menezes, os milhões de mãos amigas que estão estendidas a nos amparar a todo momento. Então, despertemos, porque o Cristo já deixou dito tudo aquilo que iríamos passar. Não há nada mais a acrescentar. Basta que nós tenhamos vontade sincera de estudarmos, de refletirmos e praticarmos tudo aquilo que os bons espíritos que nos precederam na evolução e não nos abandonaram estão semeando nos discursos, nos livros, nas mesas mediúnicas, nas senhoras anônimas do dia a dia, no abraço do meu irmão, no olhar que acolhe, e assim nós temos o chamado de Jesus claro a cada segundo de nossas vidas. Meus irmãos, após o desencarne do Mestre, ele apresentou algumas aparições aos grupos mais íntimos. Geralmente escolhia as mulheres, porque são elas o amparo do mundo, o amor incondicional tido na maternidade, aludindo à sua mãe Maria, que a tudo passou com muito amor e resignação. Ninguém acolhe mais do que as mulheres. A conformação física dos espíritos que decidem experienciar uma vivência feminina é só acolhimento e amor. Temos exceções em tudo, porque somos diversos, mas o carinho dispensado por esses seres que corajosamente aceitam vir para a roupa da carne como chaves da porta espiritual para esse mundo, por si só já merecem o nosso respeito, amor e admiração. E Jesus aparece então para Maria, mãe de Tiago, para Joana de Cusa e para Salomé, avisando que algum dia ele apareceria na Galileia e que o roteiro seria, a bússola indicaria aquele local para a vivência. Os apóstolos, os 12, retomaram as suas obrigações terrenas para a alimentação, mas com uma tristeza e uma saudade infinita daquele que despertou esses espíritos para a verdade que consola e que alimenta.
tomados por momentos de melancolia, voltaram a pescar, a trabalhar, mas não abandonaram o plano, a tarefa e a vivência da prática do Evangelho de Jesus. Mesmo acometidos por essa melancolia de saudade do Mestre, os outros seguidores mais distantes acabavam se apegando a eles, porque eles traziam as últimas reminiscências do Mestre. Aquela energia ainda viva pulsava nos doze. E eles se reuniam. E isso, eu acredito, e foi um puxão de orelha de hoje, que falta para nós espíritas sentarmos de maneira descontraída na casa espírita, não num dia de estudo obrigatório e salutar, mas para fazer a fofoca fraterna. Quantas pessoas passam por uma casa espírita, pelo fraterno, pelo acolhimento social, pelo acolhimento mediúnico, pelo passe? Quantas histórias bonitas nós precisamos revivenciar e debater e saber como é que estão, porque rememorar os resgates feitos numa casa espírita é regar a semente da fé, que às vezes fica sufocada pelo dia a dia e pela labuta, pelas dificuldades nossas. Eu falo isso porque Humberto de Campos descreve que os apóstolos e os seguidores de Jesus faziam essa conversa saudosa das épocas do Cristo, ainda nas pairagens terrenas. Comentavam sobre a mãe de Judas, como ficou após o suicídio do seu filho, sobre o cego de Jericó, sobre os 10 leprosos, sobre o endemoniado. E tudo isso passa pela casa espírita várias e várias vezes, porque nós estamos ainda repetindo aquelas vivências desde a época do Cristo. Então vamos sim, espíritas, sentarmos para um café gostoso, debatendo essas histórias, revivendo os seres que passam pela casa espírita e são os melhores palestrantes, doutrinadores, e são também, sem dúvida nenhuma, quando olhamos para uma história dessas, o Cristo vivo nos olhos dos nossos irmãos. Uma mãe que se recupera, um médium que sai de uma mediunidade mal educada e aflora para o farol do Cristo, e assim muitos passam dando lições que valeriam livros dentro do silêncio de uma casa espírita e de tantas outras casas aonde Jesus se faz presente, seja ela de qual denominação religiosa tiver. Muitos são os espíritos que nos marcam com lições profundas, que mesmo com a pequena capacitação que temos diante do estudo e do esclarecimento, de saber ler, ter essa liberdade, a gente olha para aquele ser e diz: eu não suportaria a prova pelo qual ele está passando, mesmo com toda a leitura, ainda pouca, que eu já fiz na minha vida. Então, no silêncio da casa espírita, flores emergem com um orvalho para refrescar a nossa fé. Então, sim, ceareiros, conversemos mais, relembremos os bons tempos do fundador da casa, as histórias memoráveis na época que a mediunidade, infelizmente, não tinha a doutrina de agora, não passavam-se pelos processos de agora, mas naquele tempo se fazia necessitar de maneira ostensiva, sem os preceitos de hoje, e os novos precisam saber como tudo começou. Aqueles que foram amparados, aqueles que foram curados, aqueles que, às vezes, na soleira de uma casa, receberam um passe, porque não tinham a oportunidade de vir na casa espírita tomar. Então, essa história que os apóstolos conversavam e rememoravam, nós precisamos rememorar, porque existem várias belas vivências em todas as casas, ao qual a lembrança vai alimentar a nossa fé e nos levar à frente em nossa caminhada. É imprescindível entendermos uma coisa e compreendermos qual é a proposta do Cristo para nós. Há uma grande diferença
e não é menos importante uma da outra. É sabido que um discurso filosófico traz lembranças. Se um espírito, hoje, através da mediunidade de tantos, se manifestar numa palestra e discorrer por 1 hora a filosofia do amor, do Cristo, e daqueles que já despertaram para a realidade verdadeira do aceite do convite do Mestre, isso vai trazer lembranças lindas. Mas a proposta do Mestre é ainda mais profunda. Ele vem nos suscitar ao amor exemplificado, que era o que ele fazia, que não só traz lembranças, mas suca a nossa alma para toda a eternidade, deixando marcas indeléveis da presença daquele amor, que ainda como crianças não sabemos lidar, mas que é aquele que devemos procurar, abandonando a ilusão do brinquedo, da vivência física, fugaz, e nos dando passos largos em direção àquilo que é verdadeiro e que o Cristo traz e trouxe para os 500 da Galileia, discorrendo sobre tudo aquilo que eles iriam passar. Então Jesus primeiro acolhe quando aparece para os 500. Nós temos uma frase que alguns irmãos falam, né? Jesus voltará. A espiritualidade nos ensina que essa frase iniciou da mediunidade daqueles que naquela época foram sentindo que a atmosfera estava mudando, a energia do Mestre estava mais presente e precedia a sua aparição para os 500 da Galileia. E todos, de maneira inconsciente, sabiam: Jesus vai voltar pela última vez para se despedir de nós, para deixar alguma coisa que vivifique e se mantenha por toda a eternidade, além da mensagem de amor ao qual ele veio trazer ele mesmo, porque ela não poderia ser maculada por ninguém. Então, que no final de tarde, nos últimos raios de sol, o Mestre aparece para os seus e fica até o começo da noite, acolhendo, amparando e nos entregando a todos nós a maior herança depois do nosso livre-arbítrio. Essa é a primeira. Esse é o grande presente do Criador para nós. Mas o segundo grande presente foi Jesus quem nos deu. A herança de colaboradores e divulgadores do Evangelho. E a gente sabe que não é preciso falar em Jesus para falar de Jesus. E o Mestre nos esclarece isso, potencializando que nós podemos ter a empatia com qualquer denominação religiosa, desde que nós falemos de amor, de caridade, de fé verdadeira, do bem. É esse o grande legado que Jesus vem deixar para os 500 da Galileia, simbolizando cada um de nós. E amorosamente Humberto de Campos esclarece outra coisa. Jesus fala que os apóstolos são as sementes e que nós somos o fermento da massa de amor. Nós somos aqueles que vamos levedar. Jesus, um Espírito Cristo, nos dá essa bagagem, essa permissão amorosa de estar com Ele trabalhando. Quantos fazem faculdades na Terra, estudam numa universidade e projetam trabalhar numa grande empresa para receber um bom salário, para ter oportunidades de cursos? E o príncipe solar desse planeta nos faz o convite, assina a nossa carteira há 2000 anos atrás, dizendo: venha trabalhar comigo. Ele não falou venha trabalhar para mim. Ele disse: venha trabalhar comigo. Vocês serão o fermento que levedará a mensagem de amor. Ninguém trabalha sozinho. Aqueles que não tiverem
a consciência do trabalho em grupo no mundo de regeneração não vibrarão mais nesse planeta. Aqueles que não tiverem o senso do coletivo na hora das escolhas, sejam elas as mais íntimas que forem, porque nenhuma escolha é individual. Toda escolha envolve alguém que nós amamos, ou mais próximo, ou alguém que a gente nem sabe que nos ama. Então, meus irmãos, precisamos viver para os espíritos encarnados e desencarnados, pensando que somos uma grande família, porque não existe nada que os espíritos façam mais do que cuidar dos outros espíritos. Somos enfermeiros uns dos outros, somos psicólogos uns dos outros, somos amparadores, porque hoje eu empresto o meu ombro, amanhã eu vou solicitar o carinho de um amigo, o abraço, o olhar caloroso no momento em que eu estou frio para a minha fé, porque nós sim caminhamos vacilantes ainda. E essa proposta de herança, essa carta que Jesus nos deixa espiritualmente, ela vem nos suscitar o quê? Fale com verdade, vivencie a verdade e deixe marcas, não no coração físico dos teus irmãos, dos meus filhos, meus irmãos. Nós fomos feitos para deixarmos marcas no coração espiritual de todo aquele que passar diante do nosso espírito, não dos nossos olhos, porque há sim espíritos que passam por nós no dia a dia, desencarnados, e se a nossa vibração for de amor, se o nosso pensamento na casa mental for de progresso, ligado ao objetivo maior da evolução, nós vamos deixar uma marca ali, porque a gente já sabe que não é o centro espírita que faz a desobsessão. O obsessor tem sempre dois caminhos: a desistência pelo cansaço ou a convivência pelo amor. Só existem esses dois caminhos. Nós vamos nos desobsediando das nossas paixões e com isso nós conduzimos quem está ao nosso derredor. Esse é o convite verdadeiro do Cristo a nós, os 500 da Galileia. Meus irmãos, é preciso que nós façamos uma coisa que outros irmãos fazem e nós ainda temos vergonha. Eu gosto de trazer sempre a mesma historinha que me marcou. Eu trabalhava na pediatria do Hospital Regional de São José e comumente eu via mães com seu filho no leito de dor, evangélicas, não sei qual denominação pentecostal ela era, mas que saía depois de fazer uma prece, uma oração, como eles falam, ali, e ia oferecer a sua oração a outra mãe, com empatia, com verdade, se atirando obstinadamente no serviço de arrebanhar, acolher. E nos 4 anos que eu tive lá, eu não vi um espírita oferecer um passe a ninguém, porque nós ainda temos vergonha. Nós ainda falamos com os nossos parentes de maneira baixinha, no ouvido. Para os mais próximos, talvez sim. Agora, para os outros, para aquela tia mais velha, para aquela avó, a gente ainda não fala. Então, meus irmãos, está na hora de despertarmos para a verdade, não só a verdade íntima, porque com certeza muitos de nós vivenciamos o querer ser espírita dentro de nós já, a escolha de adentrar, né, de se espiritualizar, porque a gente sabe que Jesus não é espírita, né? Jesus é um espírito, apenas. Então, vamos sim começar a trazer, sem macular a fé do outro, a vivência espírita, nos atendo àquilo que nos aproxima dos outros e não aquilo que nos afasta. Jesus, então, vem falar que Ele é o nosso
pão espiritual. E Humberto de Campos dá ênfase a um ato de saudade dos apóstolos. Sempre que eles se reuniam para se alimentar, a saudade ficava maior. Por quê? Porque Jesus tinha gosto, porque de maneira paternal, ele sempre que dividia o pão e dizia: ó Tiago, seu pedaço, você quer mais azeite? Você quer um pouco de vinho? Você quer um pedaço de peixe? Como um pai, ele alimentava os seus próximos, não aludindo à hóstia que nós queremos tomar, mas a convidar o outro para se alimentar do que eu tenho de melhor. Porque nós sim, já conseguimos dar farelos amorosos àqueles que vivem perto de nós. A nossa massa já começou a crescer. A gente ainda é bisnaguinha, a gente ainda não é uma baguete bonita, lá um pão italiano, de fermentação natural, mas a gente já é uma bisnaguinha. E a gente pode partir essa bisnaguinha e ir alimentando aqueles que estão próximos. Porque nós não estamos prontos para sermos missionários, mas nós já temos tarefas e precisamos assumi-las diante da nossa consciência e diante do Mestre. Porque sim, ele aparece para todos nós várias vezes durante o dia, nos olhos daqueles que estão conosco convivendo. A gente sabe que o Haroldo recebeu uma vez a visita de um pai que teve o seu filho, se eu não me engano, assassinado. E esse cidadão pediu para o Haroldo, por favor, uma audiência pessoal, e concederam. O Haroldo foi conversar com ele, e o pai pediu: por favor, senhor juiz, vossa excelência, conceda a ele a pena máxima. Ele tem que ficar trancado, ele matou meu filho. O pai com dor. E o Haroldo olhou para ele e disse: meu irmão, isso não depende de mim. Eu trabalho com o material que me dão. Você vai fazer o seguinte: hoje à noite, você vai fazer uma prece sincera de dentro do seu espírito e vai rogar uma audiência com Jesus. E olhando nos olhos do Mestre, você vai fazer o pedido que o seu coração emergir naquele momento. Então sim, meus irmãos, quando eu olho o outro e dentro dos olhos do outro eu procuro ver Jesus, tudo fica mais fácil. O perdão, a convivência, o entendimento, porque na maioria das vezes o que acontece? O outro está naquele momento um pouquinho mais desequilibrado do que eu. E se eu tenho um pouco de lucidez, eu vou sair fora da cena, vou elevar minha vibração e vou fazer o quê? Acolher. Sem me envolver naquela energia. Porque num outro dado momento, de repente numa fechada no trânsito, numa proposta de trabalho que eu não fui aceito de melhoria de salário, de progressão ou de um outro cargo, eu vou me desequilibrar por um momento e vou requerer do outro o entendimento, o acolhimento amoroso de um verdadeiro discípulo do Cristo. E isso, meus irmãos, nós só conseguimos através da vivência de pouquinho a pouquinho. É na homeopatia do amor que eu consigo ir potencializando em CH+, e vivenciar de maneira espontânea como no cérebro há o sistema autônomo. Eu não preciso mentalizar para bater meu coração, nem para me respirar. Então é chegado um dado momento que tudo vai ser natural e automático. A gente tem na Irmã Dulce, no filme dela, e eu falo sempre essa historinha também, quando ela estende a mão para o feirante e pede um dinheirinho para os meus pobres, e ele cospe na mão dela, ela diz: isso é para mim, agora você me dá um dinheirinho dos meus pobres. É o sarcasmo mais bonitinho e amoroso que eu já vi na minha vida. Aquela senhora baixinha pergunta: então isso é para mim, agora dá um dinheirinho para os meus pobres. Será que a gente já não consegue fazer isso?
não aceitar que o outro seja o comandante da minha ação e do meu pensamento, os grandes espíritos que já se libertaram disso, de condicionar o meu livre-arbítrio, a minha conduta, ao direcionamento do outro. Aquela frase antiga que a gente já ouvia, eu sou muito bom, mas não pisa no meu carro, não mexe comigo, não mexe no meu filho. Então a gente não é bom ainda. Porque quem é bom passa pela tribulação como um ser pacificador. E assim nós tivemos em Jesus um ser que, apesar de tudo, como príncipe do testemunho verdadeiro do amor, plenamente vivenciou com carinho, com paciência, dando o maior exemplo que nós precisávamos, e que esse exemplo possa marcar os nossos corações para sempre, de maneira que nós sempre nos reencontremos. Porque basta que alguém diga, vou começar um grupo de estudos e quem sabe um dia fundar uma casa espírita. Os espíritos vão se reconhecendo e aquela família espiritual que há muito tempo vem se preparando para fundar mais uma casa do caminho, vai tomando forma. Então, quando a marca é no coração espiritual, ela não engana, ela não trai, ela não tarda. Ela nos deixa vivenciando aquilo, reverberando como memória afetiva eterna. Tomemos sim a herança do Evangelho para nós, mas com verdade e testemunho diários. É isso que nós precisamos, meus irmãos. O Mestre nos suscita que, assim como Ele, nós façamos milagres diários em nossos lares, no nosso labor, na casa espírita. Nós já podemos sim, com os tesouros que amealhamos ao longo das nossas encarnações, dividir o pão do Espírito que tem nos alimentado e fermentado a massa da nossa fé e do nosso amor. Pois cada um de nós é plenamente capaz de fazer um cego ler. À medida em que nós vivenciemos o Evangelho de Jesus e em nossos atos, este irmão deficiente poderá enxergar o próprio Mestre caminhando pelo solo terreno. E assim, as saudades que nos abatem vão poder ser amenizadas, porque encontraremos o Cristo no coração de cada um daqueles que convivem conosco. Pratiquemos sim o Evangelho, mas não a letra fria da palavra, que antigamente doutrinava o Espírito, como um ferro em brasa que marca o couro de um animal. Marquemos sim, meus irmãos, pelo amor valoroso que acalora o coração daquele que emerge nas águas frias, seja do suicídio, da drogadição, ou do abandono, ou cegueira do cristianismo. Sejamos os novos apóstolos, pequeninos ainda em tamanho, mas grandiosos na sede da água evangélica, que sempre é abundante dentro do cantil daquele que viaja e jornadeia em direção ao Mestre de todos nós. Que no dia a dia nosso, de nossos corações, reflitam os raios de amor propagados na frente do lago Tiberíades, e que a brisa mansa do mar acalme a agitação dos nossos corações, e através do equilíbrio nosso possamos amparar mais do que sermos amparados, amar mais do que desejemos o amor do outro, porque quando amamos, é o coração do Mestre que pulsa junto conosco. Nos ofereçamos ao trabalho, porque é o trabalho caritativo e amoroso que vai redimir os nossos espíritos, ainda tão famintos do pão espiritual oferecido pelo Mestre. Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja sempre dentro de nós,
dia, noite, na atribulação e também na felicidade.